Fala galera, bem-vindos a mais um Papo Reto, programa que vai ao ar toda terça-feira às 7 horas da noite aqui na nossa página do Facebook. E hoje eu tô com um convidado muito especial, o psicólogo Adriel Bandeira. E aí, Manolo? Fala, beleza? Então, me fala aí, qual é a função de um psicólogo? Então, essa é uma pergunta até muito mais difícil do que ela parece. Por quê? Porque a atuação do psicólogo ela é muito diversa. E às vezes a impressão que a gente tem é sempre aquela construção do psicólogo da clínica. Né? Que você vai desabafar, vai contar um pouco do seu dia a dia, que ele vai te ajudar. Isso acaba sendo uma das funções, mas não é só isso. Então, tentando resumir essa ideia, eu diria que, assim, nas minhas palavras, né, para resumir essas múltiplas atuações, o psicólogo ele é um grande mediador, seja entre o indivíduo e a sociedade, entre a sociedade e esse indivíduo, né, e também entre o indivíduo e ele mesmo. Aí seja isso dentro de uma terapia, sendo isso como um psicólogo social, um psicólogo dentro da escola, um psicólogo dentro das empresas, do marketing, dentro de hospital, e aí... É bem abrangente, É né? bem abrangente. E, na sua opinião, por que as pessoas procuram mais um psicólogo hoje? Hoje em dia a gente tem avançado, né, bastante nessa área aí, onde a gente desmistificou um pouquinho disso aí da figura do psicólogo. Mas, num geral, eu diria que muitas vezes a escola tem um papel muito importante, principalmente em crianças, adolescentes, né? Porque às vezes os professores ficam de olho, reparam mudança no comportamento, falam com os pais, ou os pais reparam que tem alguma coisa estranha acontecendo, ou então um adulto começa a encontrar alguns problemas no seu dia a dia, e isso vai chegando a um ponto que às vezes fica insustentável. E aí eles procuram um psicólogo. Eu acho engraçado e triste ao mesmo tempo, mas as pessoas têm uma grande resistência em buscar terapia. Tem. Eu faço terapia já há um tempo, eu aconselho a todos os meus amigos fazerem, porque acho que é só quem faz que consegue entender. Mas o que você falaria pro pessoal que está em casa hoje para explicar exatamente como é uma terapia? Bom, um processo terapêutico, né, ele não é somente desabafar, ele não é somente contar como é que foi seu dia ou comentar os seus problemas. Né? Existem múltiplas abordagens dentro da psicologia e cada uma delas trabalha de uma certa forma para atingir digamos assim, o mesmo resultado, que é o quê? Qualidade de vida, né? Um bem-estar emocional, um bem-estar psicológico, né? Às vezes até coisas que você não percebe que estão afetando o seu bem-estar físico também estão relacionadas, né? Então eu diria que esse processo de terapia é como se fosse, muitas vezes, um aprendizado, seja de como agir em determinadas situações, seja um aprendizado sobre você mesmo, ou seja um aprendizado sobre o que cerca você, para você encontrar uma nova forma de funcionar naquele meio, ou consigo mesmo, que seja mais saudável, que seja mais tranquila, mais leve, você se sinta melhor. Porque muita gente ainda tem a ideia de que terapia é coisa pra doido, né? Tem. Você precisa... Eu já ouvi várias vezes a expressão eu consigo resolver, eu preciso conseguir resolver sozinho, né? O que você tem pra falar pra essas pessoas? É uma coisa interessante porque eu sempre começo meus atendimentos atacando essa ideia de que terapia, que ir ao psicólogo é de doido, é coisa de louco, é coisa de gente fraca, é coisa de gente que não dá conta da própria vida. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos precisando de uma certa ajuda, né? Mas a gente acaba não conseguindo ela por achar que aceitar essa ajuda vai tornar a gente menor, né? Que os outros. Quando na verdade não tem nada a ver. Eu costumo fazer o exemplo que, por exemplo, se uma pessoa que tem diabetes, ela tem que tomar insulina, muitas das vezes, e tomar um certo cuidado com a sua alimentação. Ninguém fala que ela é louca. A gente só compreende que são cuidados necessários daquela pessoa para que ela viva bem, para que ela não adoeça e que ela interaja e que ela viva. Né? A psicologia também tem um fator assim, só que nem sempre é algo tão palpável, digamos assim. Então, a ideia de que é pra doido, é pra louco, eu não preciso disso, eu tenho que resolver sozinho. Você não tenta cuidar do seu braço quebrado sozinho. Você vai atrás de um profissional.
Então, por que tentar cuidar de você sozinho, às vezes de um processo de luto, de um término? Não tem... Ah, não, esse meu problema não é grande o suficiente para eu procurar um psicólogo. Se te incomoda, pode procurar. Uhum. É sempre grande o suficiente se tira a sua paz, né? De alguma forma e te impede de viver bem. A gente acabou de sair do Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio, né? E a gente sabe que uma das principais causas do suicídio é a depressão, né? Me explica, por favor, o que é exatamente a depressão? O que acontece no nosso corpo quando a gente está com depressão? Certo. Primeiro, acho que é importante eu começar falando sobre o que não é a depressão. A depressão não é só uma tristeza, a depressão não é falta de serviço, a depressão não é falta de vergonha na cara, a depressão não é falta de pancada, que são discursos que a gente acaba escutando por aí. Né? A depressão não é preguiça, é um estado biológico e com fatores também externos, sociais, que levam a pessoa a não funcionar na sua plenitude, digamos assim. Né? Ela se caracteriza normalmente por uma grande baixa de atividades, a pessoa não tem ânimo, ela se sente fraca fisicamente, ela pode estar bem triste também, mas é importante, eu acho que a gente não criar demais essa imagem de alguém que está deprimido, que é aquela pessoa que fica deitada na cama e não consegue levantar para nada e está sempre chorando. Por quê? Porque tem pessoas que têm depressão, estão trabalhando, estão saindo, estão funcionando aparentemente normalmente, né? Mas que na realidade não. Por isso que muitas vezes a gente até assusta. Ah, fulano, famoso, cometeu suicídio. Nossa, mas semana passada, suicídio, semana né? passada tava bem, tava sorrindo. Então, assim, é sempre bom a gente a gente prestar atenção nessas coisas também, porque acaba sendo pode ser uma das coisas do quadro, mas sempre prestar atenção nas pessoas à nossa volta e o que elas estão falando, como elas estão se sentindo, os discursos dela, né? Às vezes a gente realmente não está conseguindo lidar com tudo que está acontecendo no momento, está sentindo a necessidade de se isolar muitas vezes, corta relações pessoais, dificuldade, pode afetar serviço e muito mais. E tem uma correlação entre depressão e ansiedade? Pode existir, né? Mas as duas não são uma coisa só, mas você pode sim ter as duas coisas, e não é incomum. Então, o que é a ansiedade? No que a ansiedade se difere da depressão? Certo. A ansiedade pura, ela faz parte do seu biológico. Você é um ser humano e provavelmente você sente ansiedade em algum momento. O problema é quando a gente tem uma elevação dessa ansiedade ou respostas de ansiedade em situações que na realidade às vezes não apresentam risco real. Né? Mas é importante destacar que ele é muitas vezes real para a pessoa. Né? A pessoa acha que vai... Aí eu já falo em digamos assim, uma ansiedade patológica. Né? Que a pessoa às vezes tem crise de pânico, pode passar mal de várias maneiras, sentir falta de ar, sentir desmaio, alteração de pressão, taquicardia, né? É dificuldade para dormir, sonho muito inquieto, inquietação, tudo isso são características da ansiedade. Uma coisa que você falou que é muito importante também a gente considerar é que a depressão, ela tem fatores, né, eu falei anteriormente, sociais, né, dessa interação e tudo mais, quanto biológicos. Então, há sim alterações hormonais, alterações dentro do seu corpo que fazem você sentir esses sintomas. Mas o que acontece? Às vezes acontece essa alteração hormonal e a gente começa a agir de uma certa maneira, sem perceber, que a gente acaba reforçando esse padrão. Então eu me sinto um pouco disposto, não estou com muita vontade de sair, de conversar com alguém, de encontrar com os meus amigos, de ler o livro que eu gosto, então eu começo a parar de fazer essas coisas.
Conforme eu vou parando de fazer essas coisas, eu acabo tendo menos oportunidades de me sentir bem. E isso acaba entrando num processo de retroalimentação que você fica fazendo essa voltinha. Não estou me sentindo bem, não vou fazer isso que me faz bem, porque eu não estou me sentindo bem. Fazendo isso, eu começo a me sentir pior ainda. Então, às vezes, o tratamento da depressão, ele é, às vezes, necessário ser multiprofissional. Com psicólogo, com psiquiatra, porque a medicação pode ajudar demais, em grande parte dos casos, né? Às vezes com nutricionista, com educador físico, porque o indivíduo, ele não é a depressão. Ele tem muitos outros aspectos que a gente não pode ignorar enquanto a gente estiver tratando dele. Bom, como dá para notar, então, a situação da depressão é muito difícil, né? E como é uma coisa que afeta muito o sentimental da pessoa e das pessoas que estão à sua volta, qual é o conselho que você poderia dar para a família de uma pessoa que é diagnosticada com depressão? Qual a melhor forma de ajudar essa pessoa a se tratar e sair dessa situação? Certo. Algumas coisas, elas não servem somente para tratar ou estar junto com uma pessoa que foi diagnosticada com depressão. Ela serve, na verdade, para o nosso dia a dia, e são coisas que, se a gente aplicar com todo mundo, faz muito bem para a gente e para as pessoas à nossa volta. São algumas coisas que a gente acaba fazendo sem perceber, muitas vezes com o ímpeto de ajudar. Que são discursos do tipo: você não tem motivo para ficar assim, mas você é uma pessoa tão assim, tão bonita, tão jovem, com tanto dinheiro, com tanta saúde, não tem por que você estar assim. Eu entendo que muitas vezes as pessoas querem ajudar e de alguma forma retirar esses sentimentos negativos que a pessoa está sentindo, mas a pessoa já está sentindo esses sentimentos negativos. Não é uma escolha dela. Se ela pudesse escolher não sentir essas coisas, ela não sentiria essas coisas. Né? Então, acreditar naquilo que as pessoas estão nos falando, acreditar que quando alguém fala que não está bem, ela não está bem. Acreditar que às vezes, quando ela fala, eu me sinto muito solitária, acreditar que ela se sente solitária. Não duvidar de, mas você tem tantos amigos, mas você tem seu esposo, sua esposa, namorado, namorada. Você não tem motivo. Né? Então, porque a gente acaba jogando mais culpa e mais pressão, né, numa pessoa que já está passando por muita coisa. Né? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz para ajudar é não atrapalhar. Outra coisa é estar lá pela pessoa. Porque, como eu disse, às vezes a gente acaba entrando em ciclos, né, que ajudam a manter esse desequilíbrio, né, biológico. Mas a gente tem que ter a compreensão de que a pessoa não vai, por um milagre acontecer, levantar e começar a fazer essas coisas e responsabilizar ela por isso. Uhum. Por quê? Porque não é uma escolha. Uhum. E por isso que ela precisa de acompanhamento. Então, muitas das vezes, com esse acompanhamento, ela não consegue, por si só, ir atrás e buscar. Então, é importante a gente incentivar, principalmente no começo, nem que seja para assim, eu te dou uma carona para você ir pro seu psicólogo, pro seu médico, você está precisando de alguma coisa, conferir, ir até a pessoa, né? Estar junto. Praticar a empatia. Praticar a empatia, conseguir se colocar no lugar do outro. E um conselho, né? Uma dica, né? É saber as suas limitações. Por mais que você tenha boas intenções, por mais que você ame aquela pessoa, por mais que você goste, você não é um... Mesmo que você seja, mas no geral, você não é um profissional. Então a sua opinião é uma opinião. Ela não precisa de opinião, ela precisa de um profissional. E a maioria das vezes a sua opinião é dispensável. Muitas das vezes. Né? Então, procure um profissional, procure bons profissionais. Não procure profissionais que formam num final de semana e colocam um título no seu perfil no Instagram. Né? Procure alguém responsável que vai tratar você, o seu familiar, o seu amigo, com profissionalismo e com ética.
Então, o que mudou no tratamento da depressão de antigamente para agora? Sempre foi da mesma forma? A depressão sempre foi vista e tratada do mesmo jeito? Ou esse tratamento evoluiu? Com certeza ele evoluiu, né? Pesquisas estão sempre sendo realizadas, né? Os medicamentos com certeza evoluíram bastante, né? Mas eu acredito também que aos poucos a gente está chegando numa conscientização maior da importância da gente cuidar da nossa saúde mental da mesma forma que a gente cuida, ou deveria cuidar, da saúde física. Da saúde física, né? Então, eu acredito que onde a gente teve mais avanço não são necessariamente nas técnicas ou nos métodos, né? Mas num geral da população conhecer mais, saber do que se trata, saber aonde procurar ajuda, saber de quem procurar essa ajuda, né? Isso aos poucos nós estamos construindo. Ainda tem muito mito, ainda tem muito esse discurso, muitas opiniões desnecessárias, mas as coisas estão andando. Valeu demais da conta, viu? Valeu, mano. Muito bom entrevistar um amigo, né? E galera, eu queria dar um recadinho rápido e contar pra vocês uma coisa. Eu já tive síndrome do pânico, eu fiz terapia e faço terapia já há um tempo. E não é coisa pra doido, é muito importante cuidar da sua saúde mental, porque ela influencia em tudo na sua vida. Se você tá passando por algum momento difícil, se tá acontecendo alguma coisa que tá te deixando mal, você não tá conseguindo viver bem por causa disso, procure a ajuda de um profissional, tá certo? Valeu demais, é isso aí, até o próximo programa. Fui!